meus amigos, começa mais um podcast bíblico. Vamos juntos estudar mais a respeito da palavra de Deus. A gente está aqui no caminho, numa jornada de sabedoria. Estamos estudando o livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e ele nos deixou grandes ensinamentos, instruções, conselhos, e que se nós praticarmos, vamos provar de boas coisas, de um bom futuro. Até porque esses conselhos, claro, ele foi usado pelo Espírito Santo, mas o autor, quem está nos dando esses conselhos é o próprio Espírito de Deus. Então, que você possa guardar isso no seu coração. Nós já vemos Salomão chamando a atenção para isso desde o capítulo 1 e hoje também não será diferente. Mas olha, fica até o final porque tem muita coisa boa. Deus quer falar com você. E é claro que além da presença de Deus que já está aqui, da sua presença, você que está acompanhando a gente aí da sua casa, nós também estamos recebendo convidados aqui e eu quero não somente dar as honras, apresentá-los aqui, mas também ouvir as considerações iniciais, as expectativas para o programa de hoje. Eu começo com ele, pastor Rangel, que está auxiliando ali na Igreja Internacional da Merck. Seja muito bem-vindo, pastor. Tudo bem? Tudo bem, Júlia. Tudo bem, a nossa querida audiência. Estamos aqui, irmã Júlia, para falar um pouquinho de algo que é relevante, a palavra de Deus. Não há nada tão prazeroso do que a nossa meditação, também a nossa exortação, porque a palavra ela exorta, a palavra ela adverte, a palavra ela ilumina. E isso é muito importante. Conforme a gente vai conversando aqui, com certeza algo vai saltar aos seus olhos, você que está nos acompanhando, e vai enriquecer o seu coração com a presença de Deus, com a sabedoria de Deus. E, irmã Júlia, estamos prontos para essa jornada que vai ser maravilhosa. Amém! A palavra de Deus, ela é toda digna de aceitação e tenho certeza que ela vai iluminar você que de repente se encontra em uma situação de trevas, em um caminho de trevas. Então a luz, ela vai iluminar não somente os seus pés, mas todo o seu caminho daqui em diante. Mas é preciso que você dê ouvidos e pratique a palavra. E também estamos tendo a honra de receber o pastor Miguel, ele está pastoreando na IIGD Rocinha. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, dona Júlia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Primeira vez, melhor dizendo, né? No podcast. Para a gente é uma alegria poder falar da Bíblia Sagrada, debatendo com o pastor Rangel, com a senhora. A alegria é toda nossa de estarmos aqui. Amém. Vai ser bênção o nosso programa de hoje. Só coisa boa até o final, hein? Fica ligadinho. E como eu sempre falo aqui, vamos fazer aquela oração convidando o Espírito Santo, porque, como eu disse, ele é o autor. Então vamos convidar ele para nos dar a revelação correta, o entendimento correto acerca das Escrituras. Vou pedir aqui para o pastor Miguel conduzir essa oração, por gentileza. Amém. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos agora. Pai, nós entramos na Tua santa e poderosa presença para agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos falar da Tua palavra. Em países, meu Deus, muitos não conseguem debater dessa forma, em um canal aberto como nós vamos debater aqui agora. Não conseguem, meu Deus, sequer falar o nome do Senhor Jesus em uma praça. Mas nós temos essa liberdade de falarmos da Tua palavra, de sermos exortados por ela, consolados por ela. E eu tenho certeza que todo bom entendimento que for passado aqui será, meu Deus, de grande valor, de digno de aceitação para todo o povo. Por isso eu peço que através desse entendimento abra os nossos corações. Meu Pai amado, abra os nossos entendimentos para que nós possamos ser guiados pela luz da Tua palavra. Como diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que assim seja. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Aquele que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você aí de casa concordou, então o Espírito Santo está aí do seu lado, ele vai estudar a Bíblia juntamente com você. E vamos agora para Provérbios capítulo 4. Este é o capítulo que nós vamos estudar no dia de hoje. E como nós temos feito, a gente tem dividido por blocos, por assuntos centrais que nós encontramos dentro de cada capítulo. E desde o versículo 1
até o versículo 13, nós vamos ver ali a respeito de conselhos de sabedoria. E você pode se perguntar, não é, por que Salomão é tão repetitivo? No capítulo 1, 2, 3, 4 e nos próximos também, ele sempre ressalta isso para a gente ir pelo caminho de sabedoria, para não esquecermos das leis, para guardarmos no coração. Por que ele é tão repetitivo? Ora, porque é importante. Ele não repete isso à toa, ele é intencional. E eu te pergunto, nesses 4 capítulos que a gente tem estudado aqui em Provérbios e que vamos continuar dando seguimento nesse estudo, o que você tem feito para se tornar mais sábio? Você tem praticado esses versículos, esses conselhos que nós estamos lendo aqui em Provérbios? Você tem investido tempo nisso? Porque muita gente vai dizer que não tem tempo, não é verdade? Exatamente. Só que tem um recurso no celular que eu acho sensacional, que mede ali o tempo de tela. E ele não mede só o tempo total, mas ele consegue colocar em cada aplicativo quanto tempo que a gente gasta ali. E isso é muito revelador. Já fizeram essa experiência? Eu já recebi essa notificação, né? Quanto tempo a gente passa em cada aplicativo. Sim. E, assim, realmente é assustador. Quando vem aquele resumo, a gente não percebe. Mas quando o celular entrega, né, Pastor Miguel? Exato. O resumo, a gente vê, nossa, é tempo que seria de qualidade em certas ocasiões, a gente está desperdiçando, então realmente é um alerta muito importante. Exatamente. Que você possa ter esse choque de realidade para o seu bem, né? E aquilo que você gasta em rede social seja no mínimo equivalente ao que você gasta com a Bíblia, não é verdade? No mínimo que seja equivalente, porque você tem que ser constante nessa caminhada, né? Um pouquinho de cada dia. Nós já falamos sobre isso aqui, o esforço que você faz hoje, mesmo que seja pouco, mas continua, seja constante, mantenha o seu foco, porque não estamos falando aqui de conselhos vazios, mas conselhos primeiramente espirituais e que, se a gente fosse olhar naturalmente, foram conselhos que resistiram ao tempo, não é verdade? Com certeza. E a meditação é você gastar o tempo, né? Você investir o tempo. E o que estamos fazendo aqui é investir o nosso tempo em conselhos que passaram aí eras, passaram anos e estão aí permanecendo e aplicável para toda a área da vida. É verdade. Então, isso é muito interessante. A gente tem muito a aprender. Se a gente for falar, né, que eu disse aqui que desde o versículo 1 ao 10, vamos ver conselhos de sabedoria, mas eu queria ler com vocês do versículo 10 e também o versículo 12. Diz assim, ó: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os seus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar, porque nelas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Aqui a gente vê muita coisa boa sobre aquele que é sábio, que se esforça, que gasta tempo buscando andar nesse caminho de sabedoria, nesse caminho de excelência. A gente vê aqui uma pessoa que erra menos. O sábio é aquele que vai viver mais, serão multiplicados os seus dias. Essa pessoa, ela não perde o seu tempo, ela não perde o seu tempo ficando estressada, se irritando. Por quê? Uma pessoa que sabe ouvir conselhos, que sabe ouvir a orientação do Senhor, que Ele conhece o futuro. A gente gasta tempo olhando só o agora, e por isso que a gente perde tempo, porque lá na frente, né, Deus sabia de uma coisa, tentou nos alertar, mas infelizmente muitos desprezam esses conselhos de sabedoria. Seguindo aqui no versículo 14 até o versículo 19, a gente vai ver uma comparação entre o caminho de sabedoria e o caminho que os ímpios seguem, aqueles que são tolos, que desprezam o conselho do Senhor. E se você for reparar, não existe um caminho que ele é neutro. Naturalmente, se você não seguiu pelo caminho de sabedoria, você já está fazendo aquilo que é errado, já está até inconsciente no caminho dos ímpios. O senhor concorda, pastor Miguel? Exatamente, não existe uma neutralidade, a senhora usou uma palavra certa. Tem pessoas que ela está no famoso muro, né? O muro é um caminho que a pessoa ela acha que ela está numa decisão não tomada, mas ao mesmo tempo tomou, mas mal sabe ela que até o neutro é do diabo. Deus, ele só tem um caminho, Jesus. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Eu sou o caminho. Se a pessoa anda em Cristo, ela está andando num caminho. Se ela não anda em Cristo, ela está andando no caminho do diabo. Ah, pastor, mas eu sou meio neutro. Não existe neutro. O neutro é um dos caminhos do diabo. É como se fosse um atalho para o diabo. Não existe o neutro. O neutro para Deus não existe. Ou você anda na verdade, que é Cristo, ou você concorda, vive no neutro, que é do diabo. Se torna até uma armadilha. Exatamente. Porque a pessoa indefinida,
A própria palavra diz isso, que a pessoa indefinida ela não consegue receber nada de Deus. Exatamente. Porque ela tem um coração duvidoso. Inconstante. Então, a pessoa que está sobre o muro, que não se define, ela não consegue chegar a lugar algum, porque ela é inconstante, e ela também não consegue receber o que Deus tem para ela. E isso é algo muito sério a se pensar. Inclusive, por que sabedoria? A sabedoria, aqui estamos vendo na página de Provérbios 4, que ele te indica um caminho, onde seus pés não irão se embaraçar, significa que você não irá tropeçar, onde você vai viver por muito mais tempo, porque tem um texto que fala sobre isso. A sabedoria vai te conduzir e vai te dar anos Vai multiplicar os seus dias, né? de vida e de paz. Irá multiplicar, irá evitar que você perca sua vida de forma precoce, precipitada. Então, realmente, você não ter sabedoria, você não ter um caminho a se seguir, você continuar indeciso, isso é muito prejudicial. Isso não deve acontecer. Você tem que decidir. Definido, né, pastor Miguel? Exatamente. Isso aí. E no versículo 16, falando sobre o caminho dos ímpios, aqui diz uma coisa pesada a respeito deles. Olha só, versículo 16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Isso aqui é pesado, e a gente acha que isso às vezes está muito distante da nossa realidade. Mas às vezes não, às vezes essa pessoa está mais próxima do que a gente pensa. O senhor concorda, pastor Miguel? Exatamente. É uma realidade. A senhora leu agora o Versículo 16. o 16, isso. né? Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém. É até complicado, né? A pessoa que ela não tem um caminho correto, ela Tem um prazer na maldade, ela tem não um é? prazer na maldade. Ela não consegue viver uma vida concernente à palavra de Deus. Eu acho que é a palavra. Por ela não andar bem, ela tem o prazer até mesmo de fazer o outro tropeçar. Por ela não ter a palavra de Deus firmada no coração dela, ela é inconstante e leva outras pessoas a andar inconstante como ela. Que você possa ser mais criterioso com as suas companhias, né? As Exato. pessoas que andam ao seu redor, que você convive, pessoas que você toma conselhos, pessoas para quem você abre a sua vida, tome muito cuidado com isso, porque você não pode se guiar pelo caminho dos ímpios, né? Se sentar na roda... Dos escarnecedores. Olha o Salmo 1 aí, dever de casa para você depois. Leia o Salmo capítulo 1. Seguindo aqui no versículo 18, onde fala sobre essa diferença do caminho do sábio e do ímpio, tem um versículo muito conhecido, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo, ele anda na luz, na clareza, não tem confusão, não tem tropeço. E no versículo 18 a gente vê, né, até seguindo a leitura, que há essa diferença. E tem que haver essa diferença entre o que serve e o que não serve. E a diferença entre o sábio e o ímpio precisa ser notória para os outros também. Como a gente tem ali a história do joio e também do trigo, a gente vê que eles têm resultados bem diferentes. Exato. Não é verdade? Com certeza. São resultados diferentes. Ainda que estejam seguindo a mesma direção. Que pareçam, né, iguais, no mas mesmo não. terreno. Mas no mesmo terreno, crescendo juntos, que a Bíblia fala sobre isso. O final deles é o que realmente Deus quer que possamos enxergar. Sim. Porque a trajetória pode ser igual, mas o final, Isso é forte. não é? No final a coisa dá errado. E é exatamente essa a diferença que vamos chegar. Os frutos, né? Porque no verso 19 fala sobre o caminho dos ímpios. Eu ia pegar essa aí também, pastor. Né? Vou comentar com o senhor. Porque o caminho do ímpio, no verso 19, fala, é como a escuridão. Não conhece aquilo que tropeça. Dá até, podemos dizer assim, dó, dá pena. Por quê? Vou explicar. Porque esses ímpios, por não terem sabedoria, eles estão vivendo uma vida errada, estão vendo tudo dando errado, mas eles não sabem como mudar. Porque lhe falta sabedoria. Tá escuro. Tá escuro, exatamente. Eles estão andando na escuridão. Então, eles estão perdendo, tropeçando e não estão conseguindo se levantar. Já o justo, como diz o verso 18, a luz brilha para ele, que é a sabedoria, pastor Miguel. A sabedoria e uma sabedoria constante. Constante, exatamente. A aurora, quando ele fala, né, como a luz da aurora, começa pequenininha. Eu tô lá na Rocinha, né, tem a praia de São Conrado. Vira e mexe, eu saio muito cedo, passo lá,
eu vejo aquele céu laranja. Muito em breve o céu não tá mais laranja. E é para poucos, né? Sair já de enquanto da praia, né? Só na Rocinha tem bacana, isso, né? Só na Rocinha, o Pastor Igor, meu regional lá em Copacabana, deve ver coisa lá também boa. a praia lá. Mas eu fico admirado porque eu saio, o céu tá laranja. Passa 1 hora, dona Júlia, passa 2 horas, ainda mais no Rio de Janeiro, o sol já tá na muleira. É uma constância a luz do justo. A luz do justo, ela pode começar até pequena, tá laranja, mas o justo tem a certeza. A palavra que Deus dá, a direção que Deus dá, 1 hora vai sair, a minha justiça vai sair como ao sol do meio-dia. Meio-dia. E, inclusive, pastor Miguel, é interessante porque no início do capítulo 4, mostra que é um pai preocupado em ensinar o seu filho sobre a sabedoria. Isso relata muito o costume que o povo tinha lá em Israel antigamente. Até hoje, eu acredito, de ir passando de geração em geração o conteúdo da Bíblia, o conteúdo dos livros. Eles sabem de cor, não é verdade? Sim, Sabem sim. recitar perfeitamente. Eles vão passando de geração em geração, é um costume deles falarem sobre o que Deus já fez, o que Deus continua fazendo, sobre Gênesis, Êxodo. Nós temos lá os 5 primeiros livros, né, que eles comentam muito. Então, isso é interessante, porque ele até fala assim no verso um pouquinho antes, para a gente continuar e entender sobre a luz do justo. Ele fala: adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te apartes, não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Então o pai está dizendo: olha, meu filho, dê valor a isso. Porque quando ele fala de adquirir, ele não está falando somente de você ter o conhecimento, ouvir, mas de você desejar isso. Sim. Você ter realmente desejo por isso. Então você vê que ele tem esse desejo de mostrar, ó, adquire, tem valor. O que eu estou passando, meu filho, para você tem valor. Aí pode começar pequeno, como a luz da aurora. Pode começar laranja. Exatamente. Se começar pequeno, saiba que conforme você for se interessando pela sabedoria, a sabedoria vai começar a fazer sentido. E aí depois você vai ver, nossa, a luz realmente está brilhando, porque eu já sei como lidar com essa situação, com essa outra situação. Você não anda na escuridão, você não para de tropeçar. Fica mais fácil viver a vida. E o filho encontra prazer nisso, né? Que é a melhor coisa. Ele vê que é um caminho que dá certo, né? Sim, exatamente. Ouvir ao pai, ouvir a esses conselhos espirituais que estamos ensinando aqui, né? Através do livro de Provérbios. Mas a escolha é sua. Qual o caminho que você vai escolher? Tá diante de você, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O caminho do justo e o caminho do tolo, aquele que despreza a palavra. A escolha sempre vai ser sua, né? Então que você possa escolher, pois a vida, para que vivais. Seguindo aqui, a gente já vai para um tópico muito conhecido, né? Nós temos aqui o versículo 23, que acho que todo mundo sabe de cor e salteado, mas eu vou ler aqui com vocês. Sobretudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu lembro quando o Senhor trouxe essa mensagem lá no grupo de multiplicação, e o Senhor falou, sobretudo, acima de todas as coisas. Uma importância maior. Acima de buscar por dinheiro, por riquezas, acima de buscar pela sua reputação, não sei, mas é acima de todas as coisas, guardar o seu coração. Porque lá em Mateus, a gente aprende isso, que tudo começa no coração. Mateus 15, versículo 18, até a parte A do versículo 20 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. E no 20 diz, são essas coisas que contaminam o homem, ou seja, tudo começa no nosso coração. E como é que está a saúde do seu coração, né? Porque a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele vai ser muitas vezes determinado por isso. Se o seu coração está manchado com alguma coisa que fizeram do passado ou tem feito do presente, se você não guarda o seu coração, você está se expondo, você está sendo como uma cidade que está vulnerável. Sem muros. Vocês concordam? Sim, tem um provérbio que fala isso, né? É como uma cidade sem muros. Qualquer um pode entrar, qualquer coisa pode acontecer, pode se perder qualquer batalha. Entra coisa boa, mas entra coisa ruim. Sim, a pessoa está vulnerável, qualquer um atinge ela, qualquer mínimo comentário já fere a pessoa, não é verdade? E a senhora vê, irmã Júlia, que a sabedoria, ela manda a gente guardar o coração.
E ela fala dentro desse capítulo, esse capítulo 4 é muito rico. A gente Sim. tem muita coisa boa para extrair, né? Exato. Dentro desse capítulo, a sabedoria ela também dá algumas dicas por onde o coração pode ser atingido. Por exemplo, aqui ele fala sobre o ouvido. Tem coisas que a gente pode ouvir e pode prejudicar o nosso coração, que está lá no versículo 20. Filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, Inclina o inclina... teu ouvido. Quer dizer, inclina o seu ouvido para Deus, para a sabedoria. É melhor do que você ficar ofendido com seu irmão. Ele fala também dos olhos, no 21. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do coração. Ou seja, são tudo veículos, entradas que podem fazer mal para o coração, mas a sabedoria ela tem esse poder de guardar todos esses meios que o diabo pode usar. E blindar, né, o nosso coração. Blindar para que o nosso coração seja realmente protegido, como diz o verso 23. E no verso 22, antes da gente explorar mais o 23, fala, Sim. porque são vida. Para os que acham. A sabedoria é vida. Estamos falando de ter uma vida mais saudável, pastor Miguel. Exato. Estamos falando de ter uma vida mais consistente. O senhor falou uma vida sem tropeços, uma Exatamente. vida que tenha qualidade. A gente pode falar que a sabedoria é exatamente esse muro. Exato, A boa. sabedoria é um muro. Se a pessoa tem a sabedoria da palavra de Deus na vida dela, ela pode... Não é que ela não vai ouvir o errado. Pastor Rangel, o senhor ouve coisa errada no dia a dia do senhor? Ah, com certeza. O senhor vê coisa errada? Poxa, A gente que é pastor, com né? certeza. A gente atende cada guerra, pessoal. É cada guerra que chega nas Não é igrejas. fácil. Não é fácil integralmente. Você ouve cada coisa. Você passa por cada coisa. Mas a sabedoria da palavra de Deus te blinda. Ter sabedoria, ter um coração guardado, não significa que você não vai ser atingido. Que o diabo não vai falar no teu ouvido, que o diabo não vai aparecer para você, ou que as tentações da vida não vão chegar. A sabedoria ela é como fosse um antídoto para tudo isso que você for ouvir, para tudo isso que você for ver. O versículo 25 fala dos olhos. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Olha para frente, olha para Jesus, olha para a sabedoria, firma os teus olhos, firma a sua visão. Quem olha para frente não olha para a direita e nem para a esquerda. Não é que não vai ter distrações no meio do caminho. É que os olhos de quem é sábio têm uma direção, tem um alvo. Tem um alvo. O alvo é Sabe quem? aonde quer chegar, é Cristo o alvo. E interessante o que o pastor Miguel falou. E, irmã Júlia, é um desafio hoje Sim. se guardar o coração. Então, esse texto nos mostra que sozinhos nós não conseguimos. Dá não. O salmista já ensinou isso lá no Salmo 119, no versículo 11, ele diz, né? Escondi, ou seja, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como os pastores falaram, os ouvidos, os olhos são os canais por onde entram algum tipo de conteúdo bom ou ruim para o seu coração. Agora, você tem que ter esse filtro para essas coisas que vão contaminar, que vão manchar, que vão entristecer o seu coração, que vão deixar você frio, vão te afastar da presença. E a sabedoria é esse caminho. Escondi a tua palavra, guardei a tua sabedoria no meu coração para não pecar contra ti. Tem até um caminho que nos mostra o seguinte, que tem um pensamento. Quando vem um pensamento, isso vem seguido de uma emoção. E aí o doutor Augusto Cury, ele diz que demora 5 segundos para isso chegar no seu coração. É muito pouco. Você teve um pensamento, isso gerou uma emoção em você, é 5 segundos para você ou aceitar ou rejeitar aquilo até descer para o seu coração. E desceu para o coração, aí a gente tem um grande problema, porque isso vira um comportamento. Sim. Na verdade, a pessoa fala sobre aquilo porque nós já aprendemos que a boca ela vai falar aquilo que está cheio o coração. E você acaba agindo segundo a forma, o modo como está o seu coração. Então, porque o senhor até ensinou isso no ela dia, né? Não só vai falar como vai agir, tem o texto que fala, como imaginou Sim. a sua alma, Assim se é. sucederá. E eu lembro que Se o senhor falou que o acontecerá. coração alegre formoseia o rosto. Então, Sim, é nítido. sim. Você está bem ou você está mal, isso vai mostrar no seu rosto. Então, como está a saúde do seu coração? Como estão os seus pensamentos? Consequentemente, a sua emoção? E a gente pode analisar tudo isso pelas suas palavras e pelo seu comportamento, de como está o seu coração. Então, faça essa análise, né? E seja sincero consigo mesmo, porque não tem como a gente fingir uma coisa diante de Deus, não é verdade? E a sabedoria funciona como esse filtro. Você conseguir
dizer isso eu posso reter, isso eu não posso reter. Ou seja, conseguir fazer escolhas que vão beneficiar a sua vida ou não. É como estávamos falando anteriormente, tudo aqui dentro do texto. A luz do justo brilha, você vai saber por onde andar, você vai saber o que fazer de certo para não ser prejudicado. Só que a pessoa que não tem essa luz, não tem essa sabedoria, ela vai tropeçando, e o pior, ela não sabe como mudar isso. Então, irmã Júlia, é muito interessante até o verso 26. Eu não sei se você vai chegar até lá. Sim, eu ia até comentar agora, porque o nosso tempo já está terminando. É o verso 26? Mas você quer comentar? Fica à vontade. Não, que eu acho muito interessante, porque fala de escolha, o verso 23, que ele fala de ponderar. Sim. Só a palavra ponderar já significa, né, pesar na balança. A gente costuma fazer isso ou quando está fazendo aniversário, né, que mais um ano se passou, ou quando a gente vai em algum velório, que vê alguma vida se ceifando, e a gente começa a refletir também a respeito da nossa, ou em virada de ano, né, que a pessoa começa a vir com novas metas, e geralmente são nesses 3 cenários que a gente pondera as veredas da nossa vida. E não precisa ser assim, a gente tem que fazer isso diariamente, com o auxílio da sabedoria, não é verdade? Com o auxílio da sabedoria, porque ela tem a condição de... Vamos pensar assim, irmã Júlia e o pastor Miguel. A sabedoria é Deus. Então, ele está acima de tudo e de todos. Ele consegue ver muito além do que nós estamos conseguindo enxergar. Exato. Então, se a sabedoria está acima de todos e consegue enxergar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, com certeza ter a direção dela é a melhor escolha que podemos fazer. Sim. Porque no momento o ser humano ele é muito assim momentâneo, né? Imediatista. Ele vai agir conforme o que está vivendo naquele momento. Aí, como a senhora bem colocou, vai misturar a emoção, vai misturar ali o calor do momento, a raiva e até mesmo ali a precipitação. A Bíblia fala que aquele que se precipita não é sábio, né? Então, a gente precisa da sabedoria para isso. Por isso que a palavra diz aqui no verso 26, pondera a vereda dos teus pés, faça a escolha certa, para que todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Perfeito. Venha realmente chegar no lugar onde vai ser bom para você, bom para todos que estão com você, onde você vai ter um futuro que vai garantir a paz, que é o que Deus quer nos dar. Ou seja, quer colocar a vida em ordem, quer ter aqui os teus caminhos bem ordenados, inclina o seu ouvido para a sabedoria. E para a gente encerrar, no 27, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, sai do caminho da maldade, sai do caminho do ímpio, se afasta disso e não se desvie. Como o pastor Miguel falou, mantenha o seu foco, olhe para frente, você tem um alvo, assim como Paulo falou, né? Sigo ali, sigo em direção ao meu alvo é Cristo, a palavra, a sabedoria, e tenho certeza que você vai provar do melhor de Deus na sua vida. Agora a gente vai para um comentário aqui, temos a honra da participação do missionário R.R. Soares, através dos comentários que ele deixa lá na Bíblia Sagrada. Você pode ter essa Bíblia também aí na sua casa, através do Povo, né? shopingdopovo.com.br. Você vai ter várias Bíblias, inclusive essa aqui também, ó. Essa aqui é do Shopping do Povo. Você pode ter aí na sua casa. Mas vamos ver o comentário do missionário a respeito de Provérbios, capítulo 4. E ele diz assim: a maior herança que o homem pode deixar para os seus descendentes não são os bens materiais, mas sim os bons ensinamentos e exemplos de uma conduta reta. Os pais receberam a incumbência de ensinar os seus filhos a temerem ao Senhor e a seguirem a sua palavra. Por isso, Davi instruiu o seu filho a buscar o Altíssimo integralmente. E Salomão, por sua vez, repassou esse ensino aos seus filhos. Salomão contrapõe a vereda dos ímpios ao caminho da sabedoria e ressalta que os seus fins são completamente opostos, luz e escuridão. Os perversos têm a trajetória ditada pelo próprio Satanás, são impiedosos e se comprazem com todo tipo de obra maligna. O justo observa a instrução e não abandona a sabedoria. Por isso, o seu caminho é iluminado pela luz da glória de Deus. Ele anda na luz, não tropeça e nem faz os outros tropeçarem. Muito obrigado, missionário.
R.R. Soares, pelos grandes ensinamentos e revelações que o Senhor sempre traz aqui para o podcast bíblico. E eu agradeço a cada um de vocês aí de casa que acompanharam o programa até aqui. Tenho certeza que foi bênção para a sua vida e também agradeço aos meus convidados. Muito obrigado, pastor Miguel. Seja uma bênção lá na IGD Rocinha e também o pastor Rangel. Combina, né? Miguel, Rangel. Tá tudo na minha. Na mesma vibe. A dupla dinâmica aqui do podcast bíblico de hoje. Né? Chegamos para ficar, né? Opa, nessa fé. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a cada um de vocês e eu te aguardo amanhã em Provérbios capítulo 5. Até mais. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço.